Gostaríamos de esclarecer que o canal Clique Cidades não possui uma opinião definitiva sobre o assunto, o homem foi à Lua. Entendemos que essa é uma questão controversa e que existem diferentes pontos de vista a respeito. Respeitamos todas as opiniões e estamos abertos ao debate saudável e construtivo. Acreditamos que a diversidade de opiniões enriquece o diálogo e nos permite aprender uns com os outros. Portanto, queremos deixar claro que nosso canal está aberto para quem quiser expressar sua opinião sobre esse assunto. Queremos criar um ambiente inclusivo e respeitoso para que todos possam compartilhar seus pontos de vista. Agradecemos a compreensão e esperamos contar com a participação de todos em nossa comunidade. Pessoal, os Estados Unidos e a União Soviética viviam naquele momento de pós-guerra, a Guerra Fria, em que eles queriam mostrar para todo mundo ali o seu poderio bélico e poderio militar. Além disso, os avanços tecnológicos, que eles queriam mostrar, de lançar coisas ao espaço, entender o espaço, como funcionam as coisas e mostrar força um para o outro, fez com que o desenvolvimento chegasse a enviar o primeiro ser vivo ao espaço. Na verdade, o que a gente pode dizer é capturaram um monte de cachorro nas ruas da Rússia e fizeram um monte de experimentação com aqueles cachorros que estavam lá e viram uma cachorra muito especial que era a cachorra Laika. Então a cachorra Laika ela conseguia suportar maiores temperaturas e conseguia conviver bem com até o triplo do batimento cardíaco de um cachorro normal. E ela foi escolhida por isso para ser mandada ao espaço para orbitar. E na boa, cara, sem nenhum fundamento de voltar ou não. E nesse momento, as pessoas que estavam aqui na Terra ficavam com muita estranheza sobre isso, Afinal de contas, se você envia um ser vivo para o espaço, ele deve retornar. Infelizmente, a Laika acabou falecendo ainda no espaço, mas a União Soviética ainda disse que ela durou muito mais tempo do que ela durou em 2002, em uma conferência nos Estados Unidos. As pessoas envolvidas nesse experimento, disseram que ela durou de 4 a 7 minutos apenas, na fase de decolagem, enquanto a umidade e a temperatura eram elevadíssimas no interior da nave. Mas, de fato, Laika não voltou viva à Terra. E em abril de 1961, o primeiro homem vai ao espaço e orbita a Terra por cerca de 2 horas e foi da Rússia, da União Soviética, o Yuri Gagarin. E quando ele olha a Terra de fora, ele diz que a Terra é azul e maravilhosa. E ele fica encantado com aquela beleza natural de fora da Terra. Um mês depois de Gagarin ter ido ao espaço, o presidente Kennedy deseja naquele momento, ainda em 61, que a nação se comprometa em fazer com que um homem americano chegue à Lua primeiro, pise na Lua e volte em segurança para a Terra. Mas, ainda vivo em 63, os russos surpreendem ele mais uma vez e enviam uma mulher ao espaço, a Valentina. E que dá, 48 voltas na órbita, o que para aquele momento era assustador, e o presidente ainda fica bastante surpreso mais uma vez. Então os Estados Unidos começam a correr atrás de enviar o primeiro ser humano ao espaço, americano, e consegue fazer o projeto Apollo, Apollo 1 fracassa, explode, enfim, tem uma sucessão de eventos até que a Apollo 10 consegue orbitar bem a Terra e a Apollo 11, dentro do foguete Saturno V, é lançada em direção à Lua com os 3 astronautas conhecidos e chegam à Lua em 20 de julho de 1969. Quando a Apollo 11 chega à Lua e aterrissa, e aí tem um problema muito grande com essa palavra, algumas pessoas dizem que o fato de aterrissar é chegar à Terra, outros dizem que aterrissar é chegar em algum solo, então vocês vão encontrar alguns professores dizendo aterrissar e outros professores dizendo alunissar, que é o fato de chegar à Lua. Quando o módulo lunar chega à Lua, os 2 astronautas que estavam dentro dele, que são o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, ainda demoraram um tempo para abrir o módulo e descer. Aquela novidade da ausência de atmosfera, a quantidade de radiação existente, a luminosidade que existia ali, ainda era um medinho para os 2 que estavam ali dentro. Mas eles abrem o módulo lunar depois de um tempo, descem as escadas e deixam a famosa marca de sua bota ali de Neil Armstrong na Lua.
ok? Naquele momento, ele fala a famosa frase: isso é um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Logo depois, Aldrin desce também e os dois ficam durante um tempo na Lua, coletando amostras de rochas, de terra, enfim, de materiais para trazer de volta para a Terra. Algumas pessoas do movimento anticientificista tentam tirar o crédito de que o homem foi à Lua e dizer que não foi, mas na verdade baseado em coisas como do tipo, aquela marca que foi deixada no solo lunar pela bota do astronauta já deveria ter saído, a bandeira que não deveria ter flamulado. Gente, hoje os cientistas falam que na verdade a ausência de atmosfera, o vácuo da Lua tende a conservar o formato deixado pela última vez. Então se o homem pisou ali e não tem vento, não tem nenhuma forma de ar ali, a tendência é que aquilo fique para sempre no formato que foi deixado. Da outra maneira, os filmes que existiam na época para representar, que filmaram o Homem na Lua, né, não mostram sons, não mostram nada, porque o som não se propaga no vácuo, enfim, só do capacete espacial e tal, e seriam muito chatos, muito lentos. Então os recortes feitos da bandeira, por exemplo, só no momento em que ela é fincada no chão. E quando ela é fincada no chão, o próprio movimento que o astronauta faz para fincar já é suficiente para que ela flamule, para que ela entre em movimento. E outro argumento desse grupo também, dizendo que o homem não foi à Lua, é o fato deles estarem na Lua, legal, e não conseguirem ver do vídeo, das filmagens, as estrelinhas no céu. Na verdade, uma coisa muito interessante, gente, é que eles pousaram na Lua durante o dia. Era dia. E aí o aluno fala assim, cara, se era dia, como é que o céu estava escuro? Lembro a todos que a gente tem a cor azulada do céu no dia por causa dos gases que compõem a atmosfera que geram o espalhamento da cor azul. Na ausência de atmosfera não tem como a luz se espalhar. Então, independente de estar sendo iluminado pelo sol ou não, o céu lunar é preto. Aí é uma coisa muito difícil para a nossa mente conseguir entender, mas é uma claridade bizarra com o céu preto. E aí, para que eles conseguissem fazer a filmagem como foi feita, naquelas condições de brilho intenso da luz, eles tiveram que fechar bastante o diafragma da câmera, e isso justifica facilmente o fato de não pegar uma luz mais distante, de pontos muito pequenos, como são as estrelas. Outra coisa muito interessante que existe nesse evento do homem ir à Lua é o fato de você ter uma proteção contra a radiação, oxigênio. Eles pensaram, por exemplo, na pressão que no vácuo tende a zero, uma série de coisas, temperatura, que a Lua tem negativa à noite numa das faces e muito alta, 150 e tantos graus Celsius em outra face, mas não pensaram em articular a roupa do astronauta. Então a roupa deles era rígida, muito dura, muito rígida, e no momento que eles prendem a bandeira contra o solo lunar, no solo lunar, o martelo cai. E no momento que o martelo cai, eles ficam tentando durante um tempão pegar o martelo no solo, e até hoje a NASA, quando lança um novo traje espacial, faz o teste do martelo, numa própria ironia a essa situação. A formação da Lua, a gente tem algumas teorias para embasar, mas a que é mais aceita hoje em dia foi da colisão de um astro do tamanho mais ou menos do planeta Marte contra a Terra, chamava-se Theia, explodiu aqui, uma das maiores colisões que a Terra sofreu, explodiu e formou lá aquela rocha, aquele astro natural que a gente tem lá, aquele satélite natural que a gente tem sendo a Lua. Uma comprovação disso foi dessa amostra trazida pelos astronautas, que tem na sua composição o ferro que tem no nosso núcleo, o basalto, basicamente, de material rochoso, de vulcão que a gente tem aqui na Terra. Então acredita-se, inclusive, que a Lua pode ser um pedaço desse planeta que explodiu, na condensação ali da parte que se juntando, ou um pedaço da Terra. E aí o legado deixado por todo esse avanço tecnológico para a época, a gente pode perceber, por exemplo, naquele momento os computadores utilizados não tinham suporte de 2 KB. E hoje qualquer celular aí tem muito mais do que essa memória de RAM, por exemplo. A gente pode falar também do GPS, o lançamento de satélites. Então se hoje você assiste TV que tem uma antena receptora, essa antena recebe uma informação que refletiu em algum satélite para chegar
até você, né? Então, emissores de rádio, enfim. Hoje a gente tem um monte de situações em que a gente consegue utilizar as visualizações por causa desse desenvolvimento. Outra coisa é a medição de temperatura por infravermelho. Então, por exemplo, se você tem um irmãozinho mais novo, vai ter um filho daqui a pouco, ou já tem, você consegue medir a temperatura dele através de um sensorzinho que se coloca no ouvido. E isso foi usado para medir a temperatura das naves e a temperatura dos astronautas em seu interior também. Além disso, o GPS. O GPS foi desenvolvido para posicionar, né, a trajetória dos astronautas. E hoje em dia a gente está utilizando aqui com muita facilidade. Então você tinha também o Teflon, que hoje a gente usa para que o ovo não fique grudado na panela, a comida não grude na panela. Naquela época revestiu o interior das cabines, né, por causa da ausência de gravidade. As comidas desidratadas poderiam grudar na superfície, no interior do foguete ali, ok? Então alguns avanços também, como micro-ondas, enfim, a gente pode justificar uma série de coisas, transmissões de dados com grande velocidade. Então, por exemplo, você tem, na hora que você transmite dado hoje via SMS ou algum aplicativo de dados, você tem aqui instantaneamente chegando em outro lugar, e eles tinham um atraso muito pequeno já à época, e hoje foi revolucionado para chegar nesse tempo muito curto. Outra coisa interessante também é que os americanos tentaram durante muito tempo desenvolver uma caneta que funcionasse nessa ausência de gravidade aparente ali, né, a chamada gravidade zero, que é a imponderabilidade. E aí, tentando desenvolver essa caneta que escrevia no espaço, o pessoal da União Soviética chegou com lápis, né? Então lápis é algo muito mais prático, muito mais fácil, você não precisa escorrer a tinta na ausência de gravidade. Depois de um custo de alguns milhões de dólares, essa caneta foi desenvolvida e, inclusive, hoje em dia, pode ser usada com muita facilidade na Estação Internacional Espacial. E pensando no planeta e na saúde do planeta, da natureza, vamos dizer assim, uma das grandes saídas de produção de energia são as células fotovoltaicas, que hoje, aqui na Terra, a gente já consegue usar em casa, em grandes projetos, enfim, a luz do Sol sendo convertida para gerar energia. E é dessa maneira, por exemplo, que a gente consegue gerar energia para os nossos satélites que estão fora da Terra, né? Para a Estação Internacional que está lá com os astronautas estudando dentro dela, aquelas células fotovoltaicas que são abertas para transformar a energia do Sol em energia elétrica. Beleza, galera? Esse foi o Dose de Atualidade para vocês.